paz do Senhor, amém? Eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 1 ao 3, que fala assim: E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Eu estava dando uma olhada no que, como Paulo era e quem era a pessoa de Paulo, por mais que a gente ouça muito sobre ele. Eu fiquei curiosa em saber por que Paulo ele fazia isso e por que ele perseguia tanto os cristãos naquela época. E eu fui dando umas pesquisadas, achei muito conteúdo dentro da Bíblia também, não só conteúdo teológico, de outras pessoas falando, mas dentro da Bíblia eu achei bem interessante. E eu anotei algumas coisas aqui, eu quero compartilhar antes de chegar dentro da mensagem onde eu quero trazer. Paulo, antes ele era Saulo, e o pai de Paulo, ele era um romano. Ele era se eu não estou enganado, ele era sacerdote. E naquela época tinha só uma pequena parte da Bíblia escrita, que era a parte de Moisés, que era a Torá dos judeus. E assim, Paulo, o pai de Paulo, no caso, ele fazia muitas coisas dentro da igreja ainda. E Paulo cresceu com todo esse conhecimento. E assim, por isso que fala que ele é nascido em Roma. Ele era um hebreu israelita da tribo de Benjamim e era fariseu desde muito novo. Defendia a Torá, que é o livro judeu, como eu acabei de dizer, e ele era um circunciso. Eu achei interessante saber de tudo isso, porque antes de eu pesquisar um pouco, eu achei que Paulo ele só não gostava dos judeus. Mas, na verdade, ele tinha a palavra dele, a Torá dele, o que ele acreditava era tão forte que ele não conseguia aceitar o que Jesus tinha feito na cruz. Ele não acreditava que existia um Deus, um Jesus que se tornou carne, e estava naquele meio daquele povo. E eu achei interessante porque a gente, olhando pela nossa ótica, a gente só acha que Paulo ele era muito ruim e fazia esse tanto de maldade. Sim, ele era ruim porque ele não precisava, só porque ele acreditava em uma coisa diferente, ele não precisava chegar à morte de muitas pessoas. Mas ele tinha aquilo tanto no coração dele, ele seguia aquilo desde tão novo, ele tinha aquela verdade como tão grotesca dentro do coração dele, na cultura que ele vivia, no povo que ele vivia, que ele não disse não a não matar outras pessoas. Ele simplesmente acreditava tanto naquilo que ele ficou cego. E ele ficou cego não só de entendimento, mas ficou cego também de raiva pela mocidade, ficou cego acreditando naquilo. E eu achei interessante saber disso, porque a gente só acha que ele estava ali fazendo aquele trabalho aleatoriamente. Mas não, ele tinha um porquê dentro do coração dele. Ele acreditava no Deus de Moisés, sim, só que ele não acreditava que existia um Jesus também que veio e morreu por nós. E foi por isso que Saulo, mais para frente, no capítulo 8 também, no capítulo 9, na real, Paulo, ele estava no caminho para Damasco para perseguir e prender mais cristãos, não só na cidade dele, mas fora, inclusive, da cidade dele. E foi aí que ele, de fato, teve um encontro com Jesus. O Jesus que ele tanto perseguia, agora ele teve um encontro com aquele Deus que ele não acreditava. Ou aquele Deus que ele dizia acreditar e achava que estava cumprindo a lei, que era a Torá, mas ele conheceu agora, ele via agora o próprio Cristo que ele perseguia. E eu acho tão interessante porque toda a vida de Saulo foi totalmente mudada com apenas um momento. Eu acho que todo mundo conhece uma pessoa, um senhor, principalmente, pessoas mais velhas, que tem aquela brutalidade de tudo que ela já conheceu, viveu, experimentou, de toda a cultura que ela tem, de toda a mente, a gente costuma às vezes chamar de mente fechada, por causa que ela tem aquilo muito no coração. Então,
Saulo, ele tinha tanto aquilo no coração, mas bastou um segundo com Jesus, bastou alguns dias estando cego, bastou o pouquinho que ele conheceu a Jesus, que ele mudou totalmente de ideia. Ele mudou completamente, só da água para o vinho, como comentamos na atualidade. E eu quero trazer nessa palavra, principalmente, do amor que Deus tem por nós. Ele tem um amor tão grande que ele transforma vidas. Tudo que conhecemos, tudo que éramos, não é mais aquilo quando Deus entra na nossa vida, mas ele nos transforma através do amor dele, né? Através de cultura, seja o que você acredite, ele acaba transformando de um jeito meigo, de um jeito carinhoso, de um jeito que transforma com amor, não é com raiva, não é com ódio, não é através de mortes, mas é totalmente através do amor. Ele mostra o que ele quer para a nossa vida. E isso quando a gente para pensar também, não é só sobre outras pessoas, não é só sobre Paulo nem Saulo, mas a gente pode ver isso mesmo na nossa caminhada como cristãos. Antes da gente ser considerado cristão, ou nós mesmos nos nominarmos assim, a gente éramos pessoas que estávamos no mundo. Éramos pessoas que não acreditavam, que faziam coisas erradas, que tinham práticas erradas, que acreditavam em coisas que hoje em dia, se compararmos, a gente pensa, meu Deus, como eu era capaz daquilo? Como eu fazia aquilo? Por que eu fazia aquilo? Mas Deus, ele nos transformou e nos chamou com o amor dele constrangedor, que de fomos mudados por completo, através desse amor que ele tem nos mostrado cada dia mais. Antes éramos pessoas amargas, tristes, rebeldes, éramos pessoas que não tinham expectativa de vida ou às vezes nem esperança, mas Jesus, ao conhecermos ele trouxe a vida, trouxe a alegria, trouxe a salvação, trouxe a cura, a libertação, ele trouxe coisas grandiosas que não conhecíamos quando estávamos no mundo. E graças a Deus ele tem nos mostrado isso cada dia mais. Aqui em Filipenses 3, no capítulo 3, no versículo 5, e adiante fala assim: fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E quantos de nós também já nos jogamos toda a nossa vida fora do que praticávamos, do que gostávamos de fazer por amor a Cristo? Antes éramos pessoas que tinham prazer no pecado. Hoje em dia, quanto mais nos aproximamos de Cristo, vemos que o pecado ele é ruim, ele só machuca tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito. E é por isso que nos aproximamos com a esperança de que Deus vai nos livrar cada dia mais desse fardo do pecado. Vai tirar e vai nos limpar e vai nos curar e vai moldar o caráter dele em nós. Não é nós em Deus e nem etc, nem por causa da lei, nem pelas nossas próprias obras, mas é sim porque Deus é tão misericordioso, é tão amoroso, que ele nos molda cada vez mais para que um dia venhamos morar na eternidade com ele. Saulo, ele jogou toda a sua vida fora, tudo que ele acreditava, todo o coração, toda a crença, por amor a Jesus. E eu achei realmente lindo ver essa parte de Saulo, porque hoje em dia, se a gente pegar uma pessoa que é mais velha que a gente for falar que o que ela acredita está errado, a gente provavelmente vai levar uma lapada aqui só. E Saulo, mesmo novo na fé, quando ele viu que o que ele fazia era errado, quando ele perseguia que ele estava errado, que ele matava porque ele acreditava em algo totalmente... Era certo, mas não era só aquilo. E ele matava só porque outras pessoas ele achava que estava errado, ele resolveu largar toda a vida dele por amor a Cristo. Aqui em Romanos 8, 35 fala assim:
Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos esses trechos que eu li é da mesma pessoa. Era Saulo que falou tudo isso. E eu acho mais interessante que era uma pessoa que ele matava pessoas porque ele não acreditava naquilo. Agora ele falava sobre o amor e levava a palavra corrigindo com amor também. Ele não mais obrigava alguém a acreditar no que ele queria que eles acreditassem, mas ele levava com amor e conversando e amando e explicando, ele conseguiu mudar o pensamento de outras pessoas através do amor, porque o amor ele transforma. A gente vê também isso na nossa vida, que antes éramos assim. A gente fazia coisas erradas e graças a Deus ele mudou totalmente a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, e hoje levamos a palavra com amor. Por mais que a gente creia somente nisso, a gente respeita cada classe conforme eles querem acreditar. E nos esforçamos cada dia mais em levar o amor de Deus para qualquer pessoa. E Paulo, a partir disso daí, ele buscava cada vez mais amar, porque ele foi amado primeiro. E sendo amado primeiro, ele aprendeu que o amor ele não era só isso. O amor era muito além. O amor era sobre alguém que tinha morrido na cruz por ele. Era sobre alguém que sofreu por ele e a partir daquele momento ele aprendeu a sofrer por Cristo também. E desde já eu agradeço a minha oportunidade.